E a gente já começa esse debate lembrando que nessa terça-feira o Brasil deixou o Consenso de Genebra, que é uma aliança internacional conservadora a favor do papel da família e contra o aborto. O documento foi assinado em 2020 pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E para explicar detalhes sobre essa saída, trouxemos ao meio-dia em Brasília a médica ginecologista obstetra Roberta Graerbe e a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem na Seccional DF, Karine Fonseca. Tudo bem? Sejam bem-vindas ao meio-dia em Brasília. Tudo bom, Ali? Tudo bom, Cris? Tudo bem, doutora Roberta? Tudo jóia? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la, é um prazer saber que tem um profissional especialista nesse assunto que pode vir conversar com a gente, lançando luz sobre esse tema que é importante, que gerou muita polêmica. Ontem eu acompanhei as redes sociais para ver a repercussão dessa saída do Brasil e eu percebi que muita gente comentou, mas a gente quer entender detalhes sobre essa saída. A Karine, eu acho que deve estar voltando, mas eu já começo perguntando para a senhora justamente isso. O que está por trás da saída do Brasil dessa aliança internacional contra o aborto? Está por trás uma ótima decisão, né, do governo atual, porque a gente nunca devia ter entrado nesse consenso de Genebra, que é um consenso, na verdade, retrógrado, né, assinado por ditadores, né, mais à direita, né, até tem que falar, eu sou liberal, né, eu sou a favor das liberdades individuais, e eu acho muito difícil esse tema, porque eu não acredito que exista ninguém no mundo, né, nenhum ser humano normal, que seja a favor do aborto, né? O que nós queremos, eu como médica, como mulher, como feminista, nós queremos é que ele seja descriminalizado. E não basta só ele ser descriminalizado. Então, assim, quando você descriminaliza o aborto, você está dando, na verdade, para a pessoa a opção, né, dela ser dona do corpo dela. E ela pode também não querer abortar, o que é ótimo. E é nessa mulher que a gente tem que pensar muito. Então, o Brasil ele tem que repensar toda uma política pública de reprodução mesmo, né? Desde o planejamento familiar, né, até a aula na escola, né, sobre a sexualidade e tudo mais, até o momento em que você queira ou não ter um neném. Né? Então, a gente tem que aumentar a rede de proteção para as mulheres, tem que aumentar a segurança, e a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, né, aqui no Brasil. Então, assim, fez muito bem o governo de sair dessa aliança, que nunca existiu, né? Essa aliança é uma aliança retrógrada. Na época que o Brasil entrou, a gente ficou muito triste, muito assustado, né, com a perda dos nossos direitos como mulher. Eu acho que eu gosto de reforçar muito isso, né? Eu sou católica, então, eu nunca tive filhos, mas eu, se engravidasse, talvez não quisesse fazer um aborto. Agora, eu sou de classe média, média alta, médica, então, se eu quisesse fazer um aborto, eu tinha como. Agora, a mulher mais pobre, a mulher preta, né, ela não tem como fazer isso aqui no Brasil, né, salvo em 3 casos, que são excelentes. Eu acho que a gente tem uma legislação que, por enquanto, até dá conta, mas a gente precisa avançar isso muito, né? Então, essa desigualdade tem que ser mitigada em algum momento. Né? A gente tem o SUS maravilhoso e, gente, assim, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu nunca vi no meu consultório, nunca vi uma mulher chegar e falar: oh, estou muito feliz que eu estou abortando, né? Ou que eu preciso abortar. Então, isso é uma fantasia das pessoas e a gente não é. Tanto é que você não vai ver a associação a favor do aborto, né? Então, a gente não está falando de ser a favor do aborto, a gente está falando de ser a favor, sim, da descriminalização do aborto. Perfeito. A Karine está aqui com a gente já, eu acho que ela já voltou. Eu só faço um destaque aqui para vocês e menciono, aqui o Meio Dia em Brasília a gente costuma ouvir os dois lados da mesma história, da mesma versão, do mesmo fato. E sempre a gente busca trazer os dois lados. Nesse programa específico, é um programa polêmico, é um tema, obviamente, muito polêmico, que envolve aí diversos detalhes. Nós tentamos, desde ontem, estamos tentando trazer alguém para falar também sobre a saída, para trazer luz também, uma outra vertente sobre esse fato. Infelizmente, a gente não conseguiu. As duas profissionais são profissionais sérias que estão aqui conversando com a gente, expondo pontos de vista e, principalmente, trazendo dados científicos sobre o assunto.
Muito embora o programa continue aberto para a gente explorar esse tema em outra oportunidade, com pessoas que tenham um posicionamento contrário também, para que a gente possa expandir o debate e formar a opinião da forma mais abrangente possível aqui, sempre mantendo a cabeça aberta e os horizontes também abertos. Karine, pode explicar para a gente, você que é como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, pode explicar os detalhes sobre essa saída do Brasil da aliança e como é que você avalia isso? Então, boa tarde, Kícia, Roberta, muito bom assim a gente estar nesse debate hoje. Agradeço o convite. Eu acho que quando o Brasil entrou no Acordo de Genebra, na verdade, foi um retrocesso, não só pelo nosso debate sobre direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, mas sobre todo o avanço que a gente já conquistou durante os anos nos casos de aborto legal dentro do Brasil. Então, é um retrocesso também nisso, né, da mulher poder ter o direito de quando ela é estuprada, de quando a vida dela corre risco, de quando o bebê corre risco, quando o feto é inviável à vida, ela ter esse direito de interrupção da gestação. Obviamente que a gente tem uma interferência muito grande de cenários que não são fidedignos do que é hoje a reprodução humana dentro do Brasil. Só para trazer um dado para vocês, muitas vezes a gente fala assim, engravida quem quer, porque hoje a gente tem televisão, hoje a gente tem informação, como se a televisão ela perpassasse por todo o direito, as opções da maternagem, da paternagem consciente, né, escolhida. Então, hoje, mais de 80% no Brasil das mulheres utilizam algum método contraceptivo. Isso vai desde o método da tabelinha até o método definitivo, que é a laqueadura definitiva. Só que, em contraponto, entre 54% e 56% das gestações não são planejadas e são indesejadas. Então, como epidemiologista, isso mostra para a gente um contraponto muito grande, que a gente utiliza métodos contraceptivos, só que a gente utiliza métodos contraceptivos falhos, e que essa informação não está sendo perpassada para a população. Por quê? Contraceptivos falhos, que a gente fala, o anticoncepcional ele tem uma falha de cerca de 30%, porque ele depende do meu lembrete de tomar, e não só do meu lembrete, tem várias situações que cortam o efeito do anticoncepcional. Todas as mulheres sabem dessa informação, todos os homens sabem dessa informação, que o anticoncepcional ele tem uma falha grande. A gente tem consciência hoje, dentro das escolas, dentro da infância, da adolescência, de que gerar uma vida é uma escolha e não um acidente, né? Não um acidente de percurso, de que, não, eu fui mãe, eu fui pai, mas agora aceitar todo esse processo. Então, quando a gente fala do direito ao aborto, a gente fala do direito às escolhas, tanto da mulher quanto do homem, em gerar vidas. Então, perpassa, obviamente, pela mulher. Muitas das nossas gestações, elas são gestações vítimas de violência sexual, vítimas de desinformação, e a gente precisa ter consciência disso, em especial consciência de que o problema hoje de gestações indesejadas e do aborto no Brasil, ele perpassa por uma questão de saúde pública. Hoje, a causa de abortos mal conduzidos é a 5ª causa de morte no Brasil, de morte materna. Isso que a gente tem acesso, né? Porque muitas a gente não consegue notificar como aborto, e ou como complicações, né, de um aborto. Então, acho que a gente tem que começar a sair do mundo imaginário, do mundo dos mitos e das pseudo-verdades, né, de um século que falou assim, nós somos o século da informação, só que no final das contas nós não temos a informação adequada, e começar a pautar as nossas políticas públicas, as nossas opiniões dentro de informações concretas do que está o cenário hoje no Brasil, né? O que é o cenário hoje da reprodução humana no Brasil? É esse. Mais de 50% das mulheres e dos homens têm filhos sem planejamento. E isso é muito grave e muito ruim. Perfeito. Karine, eu vou pegar um gancho aqui em duas situações. A primeira delas é que eu tenho um comentário aqui do João.
puder voltar aqui, João está logo em cima, Matheus. Aliás, João Miranda, temos camisinha masculina, camisinha feminina, DIU, contracepção hormonal injetável, contracepção hormonal oral, pílula anticoncepcional. Tem como colocar, Matheus, na tela, por gentileza, esse comentário aqui do João Miranda? Pronto, ele botou aí, tá vendo? Camisinha masculina, camisinha feminina, DIU, contracepção hormonal. Então, assim, ele deu uma gama de opções aí para para evitar o aborto, né? Mas, aproveitando o gancho aqui na fala dele, vocês avaliam, enquanto profissionais que estão lidando diariamente com mulheres, especialmente, né, que o aborto ele pode vir ser usado como, de palavra super errada, nada profissional, mas como um método para evitar gerar filhos, as mulheres vão fazer filhos de forma desenfreada, ou engravidar de forma desenfreada, vão parar de usar qualquer método contraceptivo e vão começar a optar pelo aborto? Doutora Roberta, por gentileza. Fone. Não, de jeito nenhum, isso é um mito, esse é mais um mito, né? Como a Karine falou super bem, gente, todo método anticoncepcional, ele tem um índice de falha. Né? E a gente tem um problema grave nessa coisa dos índices de falha, porque nem sempre a gente fica sabendo, né? E, além disso, a gente tem uma gama de pacientes, aí, uma gama de mulheres que simplesmente não entram nas nossas estatísticas. Isso é muito importante. As nossas estatísticas sobre os abortos, inclusive os abortos provocados, eles são estatísticas que são de órgãos não governamentais, né? Porque a gente não tem isso. Como é crime, você não tem. E essa é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Os países onde você regulamentou o aborto, dentro de descriminalizou o aborto, você tem com o passar dos anos, uma diminuição no número de abortos. Ou seja, a hora que você dá liberdade para a pessoa e você vai acolher, porque assim, eu acho que as pessoas confundem muito você descriminalizar o aborto e você falar, vamos abortar todo mundo, ou obrigar alguém a abortar. Eu já tive casos no meu consultório, eu acho que é bem legal eu falar, de pacientes que tinham fetos considerados inviáveis, elas poderiam abortar com muita facilidade, elas quiseram manter a gestação por questões individuais. E eu acompanhei essas gestações. Então, isso é sempre uma conversa, gente. Ninguém vai chegar na pessoa e falar, vamos abortar. Não, não é isso. E as estatísticas todos os nossos dados dizem o contrário, né? Então, a gente, quando descriminaliza o aborto, você vai aumentar aí um acesso de entrada para mulheres que às vezes não estão no sistema. E aí a gente vai poder conversar de planejamento familiar, a gente vai poder conversar e acompanhar métodos anticoncepcionais. Então, é uma maneira muito mais delicada de tratar conosco. Outra coisa que é muito importante, assim, apesar da Karine falar, né, pais e mães, né, meninos e meninas que engravidam sem querer, gente, não adianta. Quando você vai ver a escolaridade de uma menina que teve uma gestação precoce, né, a escolaridade dela é sempre mais baixa. Isso não acontece com o pai dessa criança. Tá? Então, é uma questão extremamente feminina que, inclusive, a hora em que a gente legalizar esse aborto, talvez a gente possa tornar essa discussão uma discussão mais plural, porque a gente vai ter mais igualdade. Né? Ainda a responsabilidade de uma gestação cai inteira sobre a mulher. Então, é uma coisa muito dura. Né? A gente tem um artigo que saiu outro dia que eu achei muito interessante, falando, né, dos abortados vivos que estão por aí. Quantos pais não abortaram crianças que eles nem sabem que existem? Né? E não são responsáveis por ela. Né? Então, assim, por exemplo, essa coisa de eu vou proibir o aborto em qualquer questão, desculpa, isso é um retrocesso, sem igual, assim. E não, olha, eu sou formada há 35 anos, eu estudei na USP, eu frequentei o HC, eu nunca vi alguém comemorando ou me contando que fez um aborto, mesmo provocado, rindo. A Kiss me falou que já teve neném. A gente sabe como a maternidade mexe com a gente, o emocional da gente, e sempre a primeira reação a uma gravidez é susto, tá? Porque a vida da gente vai mudar. E eu falo isso às minhas pacientes com muita tranquilidade, falo para vocês, mulheres, aqui com muita tranquilidade. Agora, vocês imaginem o susto de uma menina que foi abusada, que se encontra grávida e que ainda por cima tem medo de estar cometendo um crime. É só para situar vocês. Não tem, né? Perfeito.
Deixa eu só esclarecer, buscar um esclarecimento, doutora Roberta, sobre esse tema. A saída do Brasil dessa aliança internacional contra o aborto abre brecha ou dá respaldo para o Brasil legalizar o aborto? Ou uma coisa não está vinculada à outra? Assim, não é. Infelizmente, né, a gente tem uma longa caminhada aí, porque o Brasil ainda, a gente mistura muitas coisas, né? Então, religião, coisas sociais. Infelizmente, não. Né? Agora, assim, para mim, o que representa? É a saída de um retrocesso. Então, quando entrou lá em 2020, se vocês forem acompanhar meus comentários nas redes, eu fiquei muito assustada, né? Falei, gente, o que está acontecendo? Né? É um retrocesso grande. E agora eu acho que a gente está saindo de um retrocesso. Quem sabe a gente consiga, a partir de muito diálogo, muita conversa, com muita calma, né? Sair e aí começar assim a fazer políticas públicas verdadeiras, né, que possam abranger todas as mulheres do Brasil. Mas, infelizmente, eu acho que não tem uma relação direta. Não sei se a Karine acha. Karine, a sua visão sobre isso e também, assim, os detalhes sobre essa aliança. Tinha a previsão de criminalizar a mulher que decidisse abortar? Era isso que estava previsto na Aliança Internacional contra o Aborto? Sim, tinha essa previsão e tinha a previsão também de você, dos países que se... Os 55 países que assinaram, né, são países com retrocesso enorme, não só no direito à descriminalização do aborto, mas a todos os direitos das mulheres, né? Então, você tinha ali o Irã, você tinha países, muitos países, né, países que tem um retrocesso na questão dos direitos humanitários, trabalhistas, direitos sociais das mulheres em geral. A gente saindo, assim, acordos internacionais, eles são uma sinalização sobre políticas públicas, sobre parcerias, sobre investimentos internacionais, cooperações, formulações de cooperações. O que acontece? A gente estaria dentro de um acordo que coopera para o retrocesso, e não é somente ao aborto, tá, gente? É um retrocesso aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, porque muitos desses países que assinaram para esse acordo são países que criminalizam a contracepção. Sabe? É esse debate. Então, um comentário, né, que colocou vários métodos contraceptivos que poucas mulheres têm acesso, tá? Porque quando a gente vai para um âmbito de classe média, média alta, as mulheres sabem de todos os possíveis injetáveis, não injetáveis e tudo, hormonais e não hormonais. Só que quando a gente vai para classes que dependentes do SUS, que é hoje mais de 60% da população que tem capacidade reprodutiva, você vai ver que, na verdade, a maioria dessas mulheres não tem acesso, porque o Sistema Único de Saúde ainda tem várias barreiras impostas justamente até mesmo por profissionais que têm vários mitos que embarreram o acesso das mulheres e não têm se empenhado as mulheres nessa educação das mulheres e dos homens também a acessar métodos contraceptivos mais eficazes e mais adequados à adaptação de cada um, né? Essa individualização, né? Eu acho assim que essa saída não é que, não, agora pronto, a gente vai conseguir a legalização do aborto, não. A gente tem muito que convencer a população, mas na última, teve a DPF, né, aqui no STF em 2000, se eu não me engano foi 2018 ou 2019, né, Roberta, que teve a audiência aqui em Brasília. 2019. Foi um processo importante como diz, eu lembro mais ou menos, foi antes da pandemia ali. Foi um processo importante de debate público. Nós ainda estamos com esse debate público em aberto. Estamos, sim, em processo de debate público, em convencimento, e trazer informação. Acho que o principal é isso, trazer cenários e informação para além do meu cenário de mulher branca, de classe média, formada em enfermagem e tudo mais. Então, a gente ainda está nesse processo. O processo ainda não se finalizou, mas foi importante, porque mais de 40% da população, depois da DPF, começou a ver a questão da legalização do aborto por outros olhos, porque eles não tinham acesso a algumas informações que foi trazida com a DPF, que foi trazida com esse debate público. Então, a gente vai continuar no debate público, continuamos no debate público.
E não só pela questão da legalização do aborto, mas para que tenha acesso às mulheres hoje em dia que são vítimas de violência sexual, as mulheres que são vítimas, que, né, a gestação traz um risco à vida delas, que o feto, né, é inviável à vida, para trazer esse cenário que a Roberta falou. Quantos profissionais de saúde, hoje, quando recebe uma gestação, né, uma mulher gestante, que tem um feto que é inviável à vida, e fala assim, olha, eu sei, né, que isso para você, né, tem várias questões aí perpassando numa consulta, né, naquela consulta médico e paciente, mas você tem a opção de fazer a interrupção da gestação. Quantos colegas da Roberta fazem essa abordagem, né? Essa abordagem de direitos e humanitária, de acolher aquela mulher naquele desejo, naquela aflição, que não é somente dos exames que a gente tem que fazer, né? Eu, por exemplo, estou gestante agora, né? A consulta perpassa por vários exames. Tô 21 semanas, Roberta. Ela é linda! Obrigada. Ela perpassa por esses vários processos, mas também passa por esse processo desse acolhimento, desse acolhimento, e não só do acolhimento das emoções, né, do acolhimento dos exames, né, do que pode acontecer, né, de não legal durante a gestação, mas acolhimento também desses direitos que essa mulher deve ter quando descobre que a gestação é um risco ou que não vai trazer o desencadeamento que toda mulher deseja, né? Que é ter o bebê no seu colo depois dali das 40 semanas, 38 semanas de gestação. Karine, eu vou aproveitar um gancho aí na sua fala. Tem um comentário aqui do Rodrigo, mas as revelações, né? Também, a gente comentou no podcast falando que não há contraponto. Eu expliquei mais cedo e eu volto a destacar isso. Aqui o debate é sempre buscando ouvir os dois lados, a gente busca ouvir sempre os dois lados do mesmo fato. Nesse debate específico, a gente procurou mais de uma associação pró-vida, procuramos deputados, procuramos diversas pessoas para falar sobre esse assunto, e os pedidos foram negados, então a gente trouxe 2 especialistas no assunto para conversar com a gente aqui. Eu entendo muita gente comentando, querendo trazer, infelizmente, eu falo como mulher, mãe e mãe solo, então eu tenho 3 perfis aqui, eu sou mulher, eu sou mãe e sou mãe solo, e eu podia trazer um homem aqui para defender, para ir contra essa saída da aliança, mas não seria justo, ele não teria lugar de fala aqui. Aqui a gente trouxe 2 mulheres, inclusive uma delas está gestante, que é a Karine. Então a gente trouxe mulheres para falar sobre o assunto que importa, principalmente as mulheres. Então você que está aí nos assistindo, esse debate aqui a gente tenta trazer justiça também aos temas, então não faria nenhum sentido eu trazer um homem para esse programa para debater esse assunto, por mais que seja especialista, mas para falar de um tema que impacta muito a vida de uma mulher. Mas a pergunta que tem aqui agora é do Rodrigo. Rodrigo, tem aqui, o acompanhamento psicológico dessa mãe não deveria ser mais importante do que a discussão sobre o aborto? Doutora Roberta, qual a sua avaliação sobre essa pergunta aqui? A gente, hoje em dia, fala muito, né, em acompanhamento transdisciplinar, né, isso em toda obstetrícia, né, de modo geral. Então, são várias especialidades juntas que vão ajudar aquelas mulheres, né? Inclusive, se vocês quiserem ter uma política pública, eu estou vendo que tem gente do Livres aí assistindo, né? Que esse assunto gerou na minha cabeça, eu falei, o que a gente pode fazer, né? Que, na verdade, vai lá desde a educação na escola, passando pelo planejamento familiar, todo o acompanhamento obstétrico, terminando no parto adequado e depois o puerpério, que a gente tem 100 dias em que é muito importante a gente ter um acompanhamento de uma criança, né? Então, a gente fala que é 1000 dias, desculpa, que é a regra dos 1000 dias, né, que vai até a criança com 2 anos, onde a gente pode garantir para essas crianças, nenéns, né, toda a qualidade biológica de desenvolvimento. Então, é óbvio que sim. Né? E quando a gente fala, eu achei muito legal a sua fala, Kiss, porque é exatamente isso, a gente fala sempre em dar essa oportunidade, então a gente tem que colocar no cardápio para a mulher que está grávida todas as opções que ela tem. Né? Então, assim, infelizmente, a gente aqui no Brasil, se uma menina chegar para mim dentro das 3 regras, né? Ou seja, eu tenho lá uma gravidez de alto risco e eu sei que essa mãe ela pode morrer. E eu tenho que colocar para ela a opção de que ela também pode abortar esse feto, né? O que não acontece. Então, é óbvio que, ou colocando a opção de fazer o aborto, e logo depois a gente tem que acolher essa pessoa
no nosso colo. E a gente tem que ter isso também no nosso SUS. Né? Porque eu estou falando aqui de consultas que às vezes demoram mais de 1 hora. Quem aqui já foi numa UBS sabe que uma consulta de 1 hora é praticamente inviável. Mas a gente hoje em dia tem vários grupos, a gente tem sim psicoterapia, a gente tem ONGs que ajudam a gente, então é óbvio que o acompanhamento psicológico é fundamental. E, de novo, quando a gente fala, é um cardápio mesmo que você apresenta dentro daquilo que é viável naquele país. Então, o que a gente quer, quando a gente diz em legalizar o aborto, é poder ampliar esse cardápio, inclusive fazer com que a gente possa ampliar ampliando esse cardápio, a gente vai aumentar, né, o acolhimento. Então, sempre acolhimento é multidisciplinar, é transdisciplinar, né, que vai além do multidisciplinar. Com certeza é fundamental. Perfeito. Karine já está aqui com a gente também. Qual a sua avaliação? Não seria melhor um acompanhamento psicológico dessa mulher ao invés da liberação do aborto ou algo nesse sentido? Karine, você nos escuta? Eu acho que ela está com dificuldade aqui no vídeo dela. Você está nos escutando? Eu acho que ela está com atraso. Tem mais um comentário aqui no chat, que ele falou, deixa eu só verificar aqui, deixa eu só subir aqui. O Douglas Lopes fez um comentário que eu acho que vale a pena a gente botar aqui na tela. Se um cara engravida uma mulher, o que ela decidir fazer impacta na sua moral. Do homem nada afeta. Foi o comentário do Douglas aqui. Eu vejo muitos homens comentando aqui, fazendo comentários negativos, mas o Douglas ele fez uma pontuação que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. E ele me botou mais, sem contar, pode botar só novamente o comentário do Douglas Lopes, sem contar os homens que pagam para a mulher abortar quando engravidam e fazem pressão para isso, né? Infelizmente, eu acho que o ponto nessa questão que a gente está debatendo aqui, que a doutora Roberta traz para a gente, é justamente a questão do aborto ilegal. Eu falo mais uma vez de saco para vocês. Eu sou mulher, sou mãe, sou apaixonada pelo meu filho. Quem me acompanha nas redes sociais deve acompanhar o quanto eu sou apaixonada. E eu teria 10 filhos, tranquilamente. Adoro ser mãe. Eu acho que é um papel importantíssimo para a minha vida. É o melhor papel que eu desempenho. Mas a discussão aqui nesse momento, justamente, que a Roberta trouxe para a gente, é da liberdade da mulher decidir. Doutora Roberta, só para a gente encerrar o debate, acho que a Karine está com dificuldade aqui de conectar. Karine, você está nos escutando? Está escutando a gente? Está com delay? Eu acho que ela está com dificuldade aí. Só para a gente encerrar esse debate aqui e fechar esse tema, a educação, nesse momento, talvez incentivar maior... Minha conexão está bem ruim. Está com a conexão, né? Tô incentivar a educação nas escolas não seria a melhor alternativa nesse momento do que ir para algo mais drástico, que é justamente o aborto, que é algo polêmico, que impacta também numa vida, né? É um ser, é uma vida que está dentro de útero da mulher. Não seria melhor a decisão de educar e disciplinar, talvez, para uma coisa mais da prevenção ou distribuir métodos contraceptivos que fossem, de fato, eficazes? Educação, eu acho até esse nome educação sexual, eu gosto mais de educação e autoconhecimento, né? Porque sexual já é uma coisa sexualizada, não é. Educação é fundamental, né? E assim, muito adequada à qualidade. E educação para meninos e meninas. Eu ia falar que legal ver que tem um monte de homem colocando, eu quero as mulheres participando desse debate, mas é fundamental que os homens também participem, né? Depois eu vou entrar no chat, vou ver se eu consigo... responder algumas coisas lá, porque eu não estou conseguindo agora, mas sim, educação é fundamental e a gente tem ótimos programas, né? Então a gente tem que integrar, como eu disse, gente, é multidisciplinar, né? Então a gente vai ter ações de educação, ações legais, né? Ações políticas, lógico, né? A gente tem que ter projetos de lei que abarquem essas nossas políticas públicas, mas a educação é fundamental, né? E educação bem dada, clara, né? Às vezes até para os pais dessas crianças, né? Eu, quando dou aula em escola, eu sempre falo, os pais são bem-vindos, porque as pessoas têm muito preconceito na cabeça, né? Inclusive sobre educação sobre menstruação, né? Então a gente tem que falar sobre menstruação para os meninos e para as meninas, né? Que às vezes você pode ter, por exemplo, né? A gente pode ter uma pessoa, né? Um transexual que menstrua,
Então, essas coisas todas a gente vai trazendo para a conversa e é muito legal. Então, eu acho que os pais também são super bem-vindos, né, nessas aulas de educação sexual ou educação de autoconhecimento, como eu prefiro chamar. Perfeito. Doutora Roberta, a gente tem um vídeo aqui do Lula durante a campanha que ele fala que ele não se posicionaria favorável ao aborto. E ele mudou, obviamente, já tem esse passo que foi dado. A gente vai soltar o vídeo aqui para a gente dar uma olhada. Eu casei com a Lourdes, ela morreu 2 anos depois de casado, morreu no parto. Depois eu fiquei 43 anos casado com a Marisa, ela morreu de um AVC e eu estou casado com a Janja agora. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Que a minha conexão realmente está bem... Agora eu bem ruim. Agora eu estou escutando. Então, a gente está escutando agora, Karine. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: o quanto é importante que tenha uma opinião de fato firmada sobre esse assunto, e o quanto é importante também, e quanto essa confusão política, já que não há um consenso ainda sobre esse tema, tem atrapalhado na discussão sobre esse assunto? Atrapalha muito, porque, de novo, o que o Lula disse é bem parecido com o que eu disse. A gente não está lutando, gente, para sair por aí abortando, né? Não existe ser humano que goste do aborto. Óbvio que deve ter psicopata que gosta, mas isso é uma exceção, né? A gente está falando de descriminalização do aborto e trazer equidade para o atendimento das pacientes que precisem abortar. É isso. Então, assim, eu acho que até eu não gosto a favor do aborto e contra o aborto, não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que falar em descriminalização do aborto e prevenção, tá? Prevenção e promoção de políticas públicas de saúde, tá? Que levem tanto à mitigação do aborto, que é o que acontece nos países que legalizaram o aborto. Eu vou repetir: os países que legalizaram o aborto têm uma diminuição do número de abortos. Por quê? Porque você aumenta o acompanhamento dessas mulheres, dessas pacientes, né? Então, assim, inclusive, eu acho que a gente tem que fazer um acompanhamento familiar. Eu sempre falo, planejamento familiar é uma coisa que envolve o homem e a mulher, ou 2 mulheres, ou até a mãe solo, né? Você me falou que era mãe solo, que você com certeza fez seu pré-natal, fez tudo direitinho, entendeu? E você também é um jeito de família, né? Então, o planejamento familiar não é uma coisa exclusiva nossa, de mulheres, né? Então, outro dia me perguntaram: mas Roberta, como que é isso? Quer dizer que tem homem que pode engravidar? Eu falei: um transexual masculino pode querer engravidar. E qual que é o problema? Ele vai fazer pré-natal, ele vai ser bem acolhido, e eu quero que ele seja bem acolhido no SUS, faça seu pré-natal, tenha o seu parto, entendeu? E continue sendo quem ele é. Então, quando a gente fala, eu acho que essa discussão é muito importante, né? Devolver para as mulheres, né, essa coisa da opção, da escolha. E que isso, pelo menos, tire do peso de uma mulher que aborta o fato de ser crime. Né? É muito duro. É muito duro. Quando você fala, ainda está falando de um crime. Então, apesar, a mulher já se sente mal porque aquela gravidez não foi para frente, ou ela não quer que vá para frente por algum motivo, e ainda por cima é crime. Ela não pode nem procurar ajuda. Entendeu? Que ela pode ser denunciada, né? Que era uma das coisas dessa aliança aí, era denunciar as mulheres. Quer dizer, é de outro mundo. Então é isso. Eu acho que o posicionamento do presidente Lula, ele fala mais ou menos o que eu falei, né? Eu não acredito que exista uma mulher que seja a favor do aborto. Vou sair por aí, quando engravidar, vou abortar. Não. Mas eu acho que sim, existe uma parcela, e é isso que a gente vai discutir, né? Que, como eu, é muito favorável à descriminalização total do aborto, né? Acho que tem que ser uma coisa de cunho pessoal. Eu não acho que tenha que ser considerado crime. E é essa a discussão que a gente tem, porque tem uma parcela da sociedade que acha que tem que ser considerado crime. E é isso que a gente tem que discutir. Agora, contra e a favor do aborto, inclusive, eu acho que a gente faz uma força para mudar esse tipo de frase, porque fica até estranho, né? É um pessoal muito malvado ser a favor do aborto, né? Perfeito. Karine, a sua opinião. Você viu o vídeo? Chegou a ver? A Karine está com dificuldade na conexão aí.
chegou a ver o vídeo em que o Lula falou que seria contrário ao aborto, e a minha pergunta foi se essa falta de estabilidade na opinião em relação ao tema tem atrapalhado as discussões. Tô. Eu acho que a Karine está com delay aí no áudio, a gente não vai conseguir falar. Então, a gente vai encerrando o debate por aqui. Agradeço muito a doutora Roberta por trazer luz a esse tema, com opiniões aí também, enquanto especialista, enquanto médica. É uma falsa polêmica, né? Ser contra ou a favor do aborto. Não é uma questão de ser contra ou a favor do aborto. É entender que... Não vai dar. Matheus, você informa para ela, por gentileza, que não vai dar para ela participar, porque está com delay aqui na conexão. Mas agradeço demais a Karine que participou aqui. Que pena, poderia contribuir muito para o debate, mas está com delay aí em relação ao nosso vídeo. Eu acho que vai dar problema aí para o pessoal entender. Obrigada, doutora Roberta. As portas do meio-dia estão abertas aí. Quando a gente tiver um contraponto, também te convido já de antemão para conversar. É interessante também ter essa opinião aí com contrapontos. E eu já te convido já de antemão. Obrigada pela gentileza. Obrigada a vocês. Um ótimo dia. Obrigada.